Bom, vamos então aqui ao conto número 10 do livro de contos Ânsia Eterna da Júlia Lopes de Almeida. Se chama As Histórias do Conselheiro. É um conto narrado em terceira pessoa, em que a gente já começa vendo esse personagem, o conselheiro, que é aquele cara que gosta de contar histórias. Ele está contando mais uma ali, ó. Pois, minha cara senhora, foi assim que acabou a história. Tem graça? E a rapariga não tornou a aparecer? Nunca mais a vi. Só sei que o Xin, o chinês, se casou. Com a tal Vera Rica, exatamente. Mas é deliciosa essa tua história aí, todo mundo ali, né? Enfim, paparicando o conselheiro, que ele conta essas histórias todas. E o conselheiro diz que vive muitas coisas, que ele vê muitas coisas, gosta de contar histórias. E já pedem para ele contar mais uma história ali, né? E tá ali um general também, que é o sobrinho do conselheiro, tá? A dona da casa, anfitrião, uma neta ali, né? Enfim, então dentro daquela ideia que tu não tem TV, tu não tem rádio, tu não tem internet ali, aquelas pessoas que sabem contar histórias, os contadores de história ali cativam as pessoas, né? Vamos, senhor conselheiro, repetiam-lhe. Outra história, sim, conta mais uma. Mas o conselheiro, que tinha uma memória de anjo e que cultivava o gênero das narrações, gostava, né, de escolher um assunto que aconteceu realmente com ele e tudo mais e começava a contar, né? Exercia, ele vai contar outra história agora. Exercia eu o cargo de juiz de direito na pequena na comarca de Santa Bárbara quando me foi apresentado o Dr. Lemos, antigo advogado no lugar, homem pacato, idoso, cheio de preconceitos religiosos e sociais, muito boa pessoa, mas muito cacete também. Ou seja, né, dentro daquela ideia assim, chato, né, aquele cara chato, enfim, tá? Mas vai ser agora o amigo do Dr. Conselheiro. Reparem, né? Então, a partir de agora, tá ali com o amigo, né? E o conselheiro, ele diz que morava sozinho e tinha uma casa grande. E aí esse Lemos começa a morar com o conselheiro ali, tá? Só que qual é o detalhe, né? O conselheiro chegava em casa, chegava do trabalho, às vezes cansado, e mal chegava ali, o que acontecia, né? Já tinha o Lemos, o advogado, falando dos autos, dos processos, ficava enchendo o saco ali, enchendo o saco, né? Eu, às vezes, diz o conselheiro, tinha vontade de o mandar de presente ao diabo, tá? De tanto que estava me enchendo o saco, né? Só que aí o conselheiro diz, né, que o Dr. Lemos era um cara, tipo, imprescindível ali para ele, né? Enfim, é verdade, estimei é pouco, adorei-o. Se ele tardava, eu já ia à janela preocupado para ver, né? Lemos contou-me a sua vida, coisa vulgar, sempre com aspirações à fortuna, hoje uma esperança, amanhã um desengano, né? E aí esse Dr. Lemos meio que tinha se casado antes. E a mulher era maravilhosa, né? Mas a infeliz morreu cedo, deixando um filho pequeno. Ora, esse filho era o grande sol, a última e única esperança que restava ao velho Lemos. E o nome desse filho do Lemos é o Isidoro, que é um rapaz talentoso, que trabalhava na corte, né? O padrinho tinha empregado ele como caixa de um banco. Então esse Isidoro aí é assim, né? Tudo pro Dr. Lemos, que é o pai, é o filho exemplar para ele, né? E como é que era o conselheiro? Eu, um pobre solteirão, bem colocado, desconhecendo grande parte da vida, eu tinha muitas vezes inveja daquele homem, do Dr. Lemos, ao quebrado de trabalhos e de injustiças, mas sempre honesto e sempre radiante do orgulho que lhe dava o filho. Reparem que o importante aqui é saber o filho, tá? O Isidoro, que o Dr. Lemos está sempre puxando o saco, dizendo que é o melhor filho do mundo, o melhor filho do mundo, tá? E aí o conselheiro diz, né, que viveu uns 2 anos assim com o Dr. Lemos e tudo mais, nessa questão toda de receber ele, ficar bajulando o filho, falar bem do filho, né? Mas um dia ele diz que recebe uma carta do Rio de Janeiro. E essa carta dizia o quê? Ó, pedindo-me que, por ser eu amigo dedicado e reconhecido do Dr. Lemos, lhe participasse como entendesse melhor que o filho. Atenção então, né? O que está dizendo o conselheiro ali? Ó, um dia me mandaram uma carta dizendo que, como eu era amigo do Lemos, eu deveria dizer para o Lemos que o filho dele. E o Lemos, como está contando essa história ali, ele é interrompido. Reparem, uma das mulheres pergunta: morrera? O filho morreu? Perguntou uma das senhoras interessada pelo banal enredo. Não, pior. Ora, essa pior que a morte, então que era a desonra, minha querida senhora. Ou seja, o que aconteceu? Esse Isidoro, o filho do Dr. Lemos aqui, que ele puxa o saco dele, né? Roubou de um banco assim uma grande grana, um bom dinheiro, tá? A bagatela de 300 contos e ter fugido para a América do Norte. E aí, a quem sobrou da notícia? Pedem pro conselheiro da notícia pro melhor amigo dele, que é o Dr. Lemos. Imagina tu dar essa notícia de forma amigável, sabendo que o Lemos
o filho é tudo para ele. E aí o conselheiro, e as notícias estão rolando nos jornais, e o conselheiro chega a esconder os jornais, né? Só para o Lemos não ler a notícia do roubo, né? E um dia o conselheiro vai até o escritório do Dr. Lemos, né? Enfim, reparem, pela primeira vez, em 27 meses, o Dr. Lemos não me falou no seu idolatrado Isidoro. E eu, à espreita desse momento, para aproveitar o ensejo, a oportunidade de encaixar o ensaiado discurso. Ou seja, reparem, né? O conselheiro já estava com todo o discurso pronto para falar que o filho dele roubou um banco. Só que está esperando o Lemos dar a deixa e o Lemos não fala absolutamente nada, né? E aí depois os dois jantam. O conselheiro está sempre adiando, postergando, né? E agora? Depois da sobremesa eu vou contar, vou ter coragem. Só que aí comem, jantam, vem a sobremesa, o conselheiro não tem coragem, ele vai adiando mais ainda o momento, né? Só que o Dr. Lemos, ele vai notando algo estranho assim no amigo dele, o conselheiro, né? Em que diabos está o senhor a pensar? Perguntou-me ele, que parece tão preocupado. Desembuche, conselheiro, desembuche. E o conselheiro diz, não penso em nada, né? Repare, está sempre adiando, né? E aí um dia, de repente, o Dr. Lemos, ele abre a carteira e mostra, tipo, duas notas de 500 mil réis que o Isidoro mandou para ele. E aí, claro, imagina ele tá recebendo esse dinheiro, de certo modo é um dinheiro roubado, e o Dr. Lemos diz, olha só, tu vê, conselheiro, eu nunca fiz nada pelo meu filho, tá? E agora, olha só que amor de filho, o meu filho me mandando uma grana, olha só, vê se não é o melhor filho do mundo, né? E levantando a carteira, o Dr. Lemos beijou com ternura grata demoradamente as duas notas de 500 mil réis remetidas pelo filho, mal saber que é um dinheiro roubado, né? E enquanto isso, na cabeça do conselheiro tá ali, ai meu Deus do céu, como é que eu vou falar, né? E aí o conselheiro vai oferecendo mais vinho, ó. A saúde do melhor dos meus filhos, diz o Dr. Lemos, o meu Isidoro. O que acontece com o conselheiro? Estremeci e hesitei. E o conselheiro falou ou não falou? Pois, meus amigos, não só ocultei e escondi do desgraçado pai o que sucedera ao filho, o caso do roubo, como ainda fui bater de porta em porta recomendando silêncio aos seus poucos amigos. Ou seja, reparem o que o conselheiro faz. Ele chega até os amigos do Dr. Lemos, conta a história do filho, né? Ou se já sabiam, por favor, vocês não falem nada para ele, tá? Blindando o Dr. Lemos, assim, né? Ou seja, todos os dias, né? O que acontecia? Blindando, né? Todo mundo. Mas desde esse dia, a minha vida tornou-se um martírio em Santa Bárbara. Todos os dias decidia falar ao Dr. Lemos da situação do filho e todos os dias transferia a execução do plano, adiava, postergava, procrastinava ele, né? Ao senti-lo na escada, escondia à pressa os jornais cheios do nome de Isidoro, ou seja, estão procurando ele na verdade, né? E o conselheiro, ele fica ouvindo ali os elogios por parte do Dr. Lemos. Ah, o meu filho é isso, meu filho é aquilo, mas fica odiando o Isidoro, na verdade, o conselheiro. Uma tarde, definitivamente, resolvi contar-lhe tudo e convidei-o para um passeio. Íamos a pé. E aí, o que acontece, né? O Dr. Lemos está caminhando e ele aponta para um terreno e diz que ainda, olha o sonho dele, né? Que ainda ele quer ver um chalé ali do Isidoro, comprado, um dia poder voltar a morar com o filho, né? Onde eu viva de pé ao pé do meu filho, de uma nora sensata e de uns netinhos alegres. Será então, se eu conseguir isso, a minha primeira época de felicidade neste mundo? Reparem que o pai é só amor para com o filho. O Isidoro, né? Mal sabe o que aconteceu. E o conselheiro está ouvindo essa história do Dr. Lemos e está ali quase chorando, né? E novamente ele não sabe como dizer agora a verdade, né? Não, eu não lhe diria nunca o que tinha feito o seu honesto Isidoro. E aí o conselheiro volta e pede para o ministro da Justiça uma licença para tratar de saúde e ficar um tempo fora de Santa Bárbara ali, para se o Lemos descobrir alguma coisa que não seja por ele e quem nem saiba, né? Lemos foi dizer-me adeus à estação. Eu já estava no vagão, ele encostou-se ao comboio e segurou-me as mãos com amizade. E aí o Dr. Lemos, né, pede que o conselheiro, se está indo para o Rio de Janeiro, que visite o Isidoro e tudo mais. E o conselheiro, não tem problema, eu prometo, eu vou achar o teu filho lá e tudo mais, né? E o Lemos diz, meu pobre amigo, né?
E aí o trem parte, o Dr. Lemos está ali, né, com saudades, agitando o lenço, amigo, né? Escrevi-lhe do Rio, mas não obtive resposta. Soube mais tarde, por uma carta do promotor público, que o velho estava louco, ou seja, o Dr. Lemos enlouqueceu. Disseram-lhe tudo no próprio dia da minha partida, ou seja, assim que o conselheiro saiu, caiu a blindagem, né? Então vão contar a verdade para ele, que o filho dele assaltou um banco. Aquela boa gente arrebentaria de impaciência se não o fizesse. Enfim, né? Contaram então para ele ali, né? Falam para o Dr. Lemos e enquanto, lembrando, né, enquanto a situação está bem clara, enquanto o conselheiro blindava a notícia, os outros é que acabaram revelando, né? E aí o conselheiro está terminando a história dele agora. Decididamente, senhor conselheiro, aí uma pessoa diz, né? Decididamente, senhor conselheiro, achei muito melhor a tua primeira história, aquela lá do chinês, não essa aqui, né? E aí o general também tem mais outra aí que diz, realmente, a primeira foi a melhor e tudo mais, mas o que, que o conselheiro diz ali, né? Pois, meus amigos, entre todos os fatos da minha vida, foi este o que maior impressão me deixou. Sempre que me lembro do infeliz pai, e quando ele vai completar, já estão de saco cheio, porque é uma história longa, né? Bem, interrompeu a dona casa, disfarçando um bocejo. Vamos agora ao chá? Ou seja, essa história foi longa, ao mesmo tempo que o conselheiro está ali adiando a forma de contar. É uma história de adiar, né? Porque quanto mais tu vai adiando, ele dizendo que não contou pro Dr. Lemos, mais a história se estica e tudo mais. A história também, na verdade, é sempre um adiamento, né? E tanto que até no final aqui meio monótona, né? Então quando ele tá ali dizendo, sempre que eu lembro do infeliz pai, chega a dona da casa, vamos puxar agora, terminou, né? Enfim.